Seja bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Orley Wilson. Nessa videoaula revisaremos conceitos de encapsulamento e, a partir da classe objeto que vimos na última videoaula, aplicaremos conceito de encapsulamento usando a linguagem Java. Bem, pessoal, qual é a ideia do encapsulamento? Ele vai ajudar a impedir o acesso direto ao estado de objeto, ou seja, o objeto não vai poder acessar o conteúdo ou alterar o conteúdo dos seus atributos diretamente. Ele só vai poder fazer isso por meio de métodos, que vai nos possibilitar a validar e efetuar as suas alterações. Além disso, a ideia dele é ignorar os detalhes de implementação, ou seja, como é que é implementado internamente cada método, a classe, sim. E isso vai possibilitar ao desenvolvedor, né, idealizar seu trabalho em nível mais alta abstração, tornando possível o uso, né, dessa implementação, né, por meio dos métodos. Exemplo disso é esse celular. No caso aqui, um exemplo do celular da Moto X da Motorola. Internamente, ele é formado por vários componentes: câmera, memória RAM, bateria, display e assim por diante. Mas o usuário, boa parte, não está interessado como funciona a implementação, como funciona internamente. E sim, as interfaces, né, nesse caso é a tela, os botões físicos, ligar, desligar, aumentar o volume, os botões dentro do display, né, para acessar os aplicativos. Então, ele vai ter acesso à funcionalidade do celular por meio dessa interface. Então, no caso aqui, eu posso aumentar e diminuir o volume, que é similar à funcionalidade do iPhone, que é similar à funcionalidade do celular da Samsung, do S10, por exemplo. Mas internamente, cada modelo implementa uma forma, como fazer aumentar o volume e diminuir o volume dos seus respectivos celulares, certo? Então, nesse caso aqui, ninguém precisa conhecer detalhes, circuitos, para utilizar. A sua carcaça, a parte externa, já encapsula esses detalhes, que não precisam saber internamente, e nos provê uma interface amigável. Então, nos casos de botões, aplicativos, sinais de sons e assim por diante. Conceitualmente, o que vai ser encapsulamento? É o processo de compartimentalizar os elementos de uma abstração que constituem sua estrutura e comportamento. O encapsulamento serve para separar a interface contratual de uma abstração e a sua implementação. Beleza? Dando continuidade aqui, pessoal, relembrando aqui o exemplo que fizemos na última videoaula, criamos aqui a classe cachorro, definimos atributos e métodos, nesse caso latir, correr e morder. E na classe main, definimos um objeto chamado totó, que é instanciado a partir da classe cachorro, definimos atributos e acessamos os atributos. E por fim, chamando alguns métodos, caso correr, latir, morder, certo? Nesse caso aqui, qual é o problema disso aqui? O objeto acessando diretamente o atributo. Por exemplo, apelido, tipo string, raça, tipo string, cor, tipo string, comprimento e peso, tipo float. Aqui, do jeito que está, por exemplo, com marrom, ele aceita string. No caso aqui, caracteres, coloquei uma cor. Mas eu posso colocar número. Ele vai aceitar. Outra coisa, o peso, ele tipo float. Então ele pode aceitar tanto valores positivos quanto valores negativos. Mas sabemos que o peso não existe, no caso, para um cachorro, valor negativo. Mas do jeito que está, eu posso simplesmente colocar assim, valor negativo, certo? Aí, por causa disso, então é importante que saibamos utilizar o conceito de encapsulamento para que o objeto, instanciando nesse caso da classe cachorro, não tenha acesso diretamente a cada atributo
e só vai ter acesso a esse cada atributo por meio dos métodos, certo? Vamos ver como podemos melhorar esse código? Voltando aqui, certo? Vamos primeiramente lá na nossa classe cachorro, certo? Então, eu vou colocar comentário aqui para mostrar como é sem encapsulamento. Sem encapsulamento, certo? Então, vou copiar essa aqui novamente, só para mostrar a diferença, certo? Então, eu vou selecionar isso aqui, pressiono Ctrl+, ele vai comentar todas as linhas que eu selecionei, certo? Então, vou atualizar aqui, encapsulamento agora com atributos, perdão, com encapsulamento. Do jeito que está, todos os atributos estão a acesso público, ou seja, internamente o Java ele informa aqui que cada atributo está com meio de acesso público, certo? Dessa forma, se eu criar um objeto a partir da classe cachorro, ele vai ter acesso diretamente, certo? Então, a primeira parte para proteger esses atributos é colocar privado cada atributo. Private, certo? Se você salvar, lá na sua classe main já está aparecendo um xzinho de erro, certo? Nós não mexeremos nele agora, focaremos aqui na classe cachorro, certo? Então, dessa forma, fazendo essa alteração, colocar todos os atributos privados, o objeto agora que for instanciado da classe cachorro não vai ter acesso diretamente, certo? A segunda parte, para fechar o conceito de encapsulamento, criar métodos para cada atributo para que eu possa acessar conteúdo e alterar o conteúdo, certo? Então, vamos colocar aqui embaixo. Que métodos são esses? Nós normalmente chamamos de gets e sets. Get seria para pegar o conteúdo de cada atributo e set para alterar o conteúdo, certo? Então é similar ao que fizemos nos métodos anteriormente, no caso latir, correr e morder, certo? Então vamos definir aqui os métodos setGet por cada atributo do apelido. Então vamos definir aqui public, porque eu quero que o meu método seja acessível pelo objeto instanciado da classe cachorro. Primeiro vamos definir os set, que é para alterar o conteúdo. Void, porque não vou ter nenhum retorno. Set e depois nome do atributo, apelido, certo? Nesse caso aqui, o que estão fazendo? Vão alterar o conteúdo, no caso do atributo apelido, só que faltou aqui passar o argumento. E o argumento tem que ser do mesmo tipo que está definindo o atributo. Como o atributo é do tipo string, então vou passar um atributo, criar uma variável local aqui com parâmetro e também vai ser tipo string. Normalmente definido como o mesmo nome, apelido, certo? Então nesse caso aqui estou criando uma variável local, passa com parâmetro aqui desse método setApelido, que é o conteúdo que vai ser atribuído a essa variável, quando for chamar para o objeto, vou poder atribuir diretamente o atributo. Como? Dessa forma, apelido, recebe apelido. Mas professor, são mesmos nomes, como é que o Java consegue diferenciar isso? Internamente, essa primeira variável aqui, ele sabe que é um atributo. E o segundo aqui está associado ao nosso parâmetro aqui do método. Para deixar mais explícito, podemos fazer dessa forma. This.apelido. Ou seja, deixamos claro, explícito que essa variável aqui é um atributo e essa variável aqui essa variável definida aqui como argumento, no caso do método setApelido, certo? Então, definimos aqui um método chamado setApelido, que nesse caso set vou alterar
conteúdo do atributo apelido, a partir do valor passa como parâmetro, e esse valor vai ser associado ao atributo, certo? Então, para deixar uma boa prática, isso aqui vai alterar o conteúdo do atributo apelido, certo? Assim como isso aqui é para alterar, agora vamos fazer para obter o conteúdo, certo? Então, é a mesma lógica. Primeiro vamos definir a visibilidade dele, public. Esse caso porque eu quero que o objeto tenha acesso a esse método. Ao invés de void, que diferente do anterior, que o método anterior, que ele não precisava retornar, que eu estava alterando o conteúdo, esse caso eu quero retornar. No nosso caso aqui, como o atributo é apelido, então o retorno aqui também tem que ser o mesmo tipo nosso atributo. Nesse caso aqui, apelido. Então vai ser string. Como eu quero obter o conteúdo, então vai ser get. E depois o nome do atributo que estamos manipulando, apelido. Nesse caso, não vamos passar nenhum argumento, certo? Vamos só informar, o objetivo desse método é obter o conteúdo do atributo apelido. Para fechar, vamos retornar o conteúdo. Como? Só digitar return e depois o conteúdo this.apelido, certo? Então nesse caso aqui, fechamos a dupla para garantir capsulamento do caso atributo apelido. Então são dois passos. Primeiro, definir como privado o método aqui, o atributo, perdão. Depois criar os métodos set e get para acessar, nesse caso set apelido, para alterar, né, perdão, e o get apelido para obter. Então para manter boa prática aqui, então nesse caso é obter o conteúdo do atributo apelido, certo? E nesse caso aqui só fizemos por apelido. Então dê uma pausa aí no vídeo e faça para cada um: raça, comprimento, peso e cor, beleza? E aí pessoal, conseguiram terminar? Fazer os get set para cada atributo? Vamos ver como ficou para cada um? Então aqui logo no começo fizemos aqui o set get por apelido. Logo abaixo fizemos aqui o get set para atributo raça, get set para atributo cor. Todos esses atributos são tipo string, certo? Agora fizemos aqui o get set para comprimento. Só que comprimento e peso são tipo float. O que normalmente acontece no dia a dia? O aluno faz o Ctrl+C, Ctrl+V aqui do caso cor, muda os nomes aqui, mas esquece de mudar o tipo aqui, certo? Então, colocando anteriormente a string, né, comprimento, e aqui embaixo vai dar erro, porque o comprimento, o atributo é do tipo, vamos ver lá, float. E aqui com o parâmetro você definiu como string. Então o Java ele não consegue converter diretamente tipo string para o tipo float. Então por isso acontece esse erro. Para corrigir isso, só colocar aqui float, certo? E logo embaixo, get set para o tipo peso, beleza? Então com isso fechamos, garantir o encapsulamento de cada atributo, ou seja, o objeto quando for instanciado a classe cachorro não vai ter acesso diretamente a cada atributo e só vai ter acesso a esses atributos por meio dos métodos set e get, certo? Vocês se lembram anteriormente que comentei com vocês sobre a possibilidade de objeto, quando não está encapsulado, acessar diretamente cada atributo, e no caso o comprimento ou peso, ele poderia colocar valores negativos. Para esse contexto, caso do cachorro, sabemos que não existe comprimento e peso negativo, certo? Então, além de o encapsulamento, além de garantir, proteger que o objeto não tenha acesso a cada atributo diretamente para o objeto,
só vai ter acesso por muitos metros, podemos garantir também uma segurança do tipo validar se o valor informado pelo usuário é compatível com o conteúdo que queremos informar ao atributo. Por exemplo, aqui, set comprimento. Podemos verificar se o valor é positivo. Ou seja, if, que é o se comprimento for maior que zero, então posso associar diretamente, posso associar o valor que foi correspondido aqui a essa variável comprimento ao atributo, certo? Se não, que seria o else, uma boa prática é sempre dar um feedback para o usuário. Por exemplo, quando você tenta sacar algum dinheiro no banco, ele verifica se você tem saldo para sacar. Suponhamos que você tenha somente R$50 e você quer sacar R$100. Quando você informa R$100, ele vai verificar se você tem saldo. E quando não há saldo, ele informa, infelizmente você não tem saldo para sacar, você só tem X valor para sacar. Ou somente informa, você não tem saldo disponível para sacar esse valor. Certo? Então é a mesma lógica. Então, sempre que fizermos uma comparação, é recomendado dar um feedback para o usuário qual o possível erro. Né? Nesse caso aqui, vamos informar, usando o system.out.println, informar que informe um valor positivo. Certo? Para ser mais específico, para valor de comprimento positivo. Deixar mais claro possível. Então, nesse caso aqui, além de garantir que o comprimento vai ser associado ao atributo, o objeto não vai ter acesso diretamente, nós garantimos que o comprimento vai ser positivo. Porque o float, tipo float, ele assume tanto valores negativos quanto valores positivos, assim como inteiro, double e assim por diante. Mas nesse caso, nosso contexto, nessa classe cachorro, tanto comprimento como peso não aceitarão valores negativos, somente valores positivos. Então, o capsulamento e também podemos garantir proteção aos nossos atributos. Certo? Fizemos aqui para o comprimento, vamos fazer aqui para peso. É a mesma lógica. Então, vamos fazer verificar se o valor é positivo. A mesma lógica. Se, que é o if, peso maior que zero, então, voltando aqui, maior que zero, vou associar o valor que foi correspondido por parâmetro aqui, o peso, certo? Ao atributo. Se não, system.out.println informe um valor de peso positivo, certo? Então, caso for informado o valor negativo, no caso, o valor peso aqui, ele vai jogar essa mensagem, informa um valor de peso positivo. Caso seja positivo, maior que zero, então eu vou pegar o valor correspondente a essa variável peso e associar o atributo, certo? Feito isso, então fechamos essa parte aqui do encapsulamento dentro da classe, protegemos cada atributo e criamos método correspondente para acessar e alterar o conteúdo de cada atributo, certo? Agora vamos corrigir, atualizar, digamos, a classe main. Lá na classe main está assim. Anteriormente, nosso objeto aqui, Totó, que foi instanciado a partir da classe cachorro, ele acessava diretamente cada atributo. Como agora encapsulamos cada atributo,
Se você colocar o mouse em cima, aqui ó, ele vai informar que o apelido não está visível. Por quê? Definimos lá anteriormente na classe cachorro que cada atributo está privado. Então, somente a classe vai ter acesso a esse atributo dentro da classe. Quando criarmos um objeto, a partir dessa classe, ele não vai ter acesso, certo? Então, vamos aqui atualizar nossa classe main aqui para podermos executar. Agora, a nossa classe, né, criar um objeto para tirar essa classe, agora encapsulado. Então, vou colocar aqui sem encapsulamento, tá? Para deixar com histórico. Vou selecionar, Ctrl barra para comentar, certo? Vou atualizar aqui. Agora, com encapsulamento, vou selecionar aqui e descomentar, Ctrl barra, que vai descomentar, certo? Então agora, para alterar o conteúdo do caso do atributo apelido, vamos usar os métodos correspondentes, que nesse caso, set apelido. E passar como parâmetro, agora, o valor que estava anteriormente, no caso aqui, totó. Lembrando que se o método aqui, assinatura, tem que ser igual ao que você definiu aqui na classe cachorro. Ou seja, se você definiu aqui set apelido e o A minúsculo, e aqui no main tem que ser com A minúsculo, porque ele aqui é sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculo de minúsculo, certo? Então, vou deixar aqui maiúsculo e voltar aqui maiúsculo, certo? E passar com parâmetro aqui totó, ou seja, o objeto ele quer que está solicitando aqui a classe, gostaria que você alterasse o conteúdo do atributo do apelido, quer que você passe essa informação, totó. Internamente, o que está acontecendo? Essa variável aqui que criamos aqui com parâmetro, apelido, recebe conteúdo, caso totó, entre aspas, certo? E esse conteúdo vai ser repassado aqui ao atributo, apelido, certo? Então o objeto não tem mais acesso diretamente ao atributo, só por meio desse método. E assim fazemos os demais atributos. Então set comprimento, passa aqui com parâmetro o argumento, o valor, né? Depois set cor, passo com parâmetro aqui marrom. Depois set peso, passo com parâmetro aqui valor definitivamente. E set raça, e passo com parâmetro aqui o valor, que no caso vira-lata. Certo? Então agora o objeto não tem acesso ao atributo diretamente, só por meio dos métodos. Beleza? E caso definirmos um valor negativo aqui, ele vai informar, você não pode formar um valor negativo por causa do peso, que anteriormente era possível. Então já garantimos, melhoramos um pouco essa parte de segurança dos valores, certo? Esse caso aqui para acessar e para imprimir o conteúdo, a mesma coisa. Aqui o objeto acessava diretamente cada atributo e pegava o valor, certo? Isso aqui é sem encapsulamento. Agora vamos fazer isso aqui agora com encapsulamento. Então eu selecionei aqui, copiei, certo? Vou comentar isso aqui, ponto barra. Para indentar o código aqui, só pressiona Ctrl Shift F. Ctrl Shift F e dentro do seu código, bonitinho, certo? E aqui agora com encapsulamento. Então, fizemos aqui para alterar o conteúdo do atributo, agora vamos obter. Como? Através dos métodos get para cada atributo. Então, nesse caso aqui, get apelido, get raça, get cor, get comprimento
get peso, certo? Então aqui o objeto não tem acesso ao atributo e vai ter acesso somente o conteúdo por meio dos seus métodos correspondentes. Nesse caso, get pedido, get raça, cor, comprimento e peso, certo? Com isso, atualizando nossa classe main, certo? Salvem, Ctrl S e executem. Botão direito, AES, Java Application. Nesse caso aqui, como existem duas classes aqui com main, né? Então é por isso que mostra dois mains. Então vou trabalhar com isso aqui, certo? E tá aqui, ó, o conteúdo que foi inserido, tá aqui, e os métodos anteriormente que tínhamos criado, correr, latir e morder, certo? Se colocar um valor aqui negativo, no caso 7 peso, por exemplo, salvem e executem. Botão direito, Java Application, o primeiro, ele vai informar, ó, informa o valor de peso positivo. E se formos aqui verificar o peso, por padrão está zero. Então não foi atribuído esse valor. Então já estamos validando também possíveis valores, caso aqui para peso e comprimento. Voltarmos aqui para tirar a parte negativa, salvarmos. Botão direito, RAS, o primeiro, e está aqui, ó, peso agora 0,8. Então só está aceitando valores positivos, certo? Para fechar, como falei para vocês, o encapsulamento podemos criar um método para esconder a parte de implementação. No caso aqui, na parte de imprimir, podemos fazer dessa forma, usando vários systems, ou criar um novo método, por exemplo, imprimir informações e chamar internamente. Então vamos aqui na classe cachorro, lá no fim, pode ser aqui depois de morder, vamos colocar aqui criar um novo método, public void, no caso aqui mostrar informações. Qual o objetivo desse método aqui? Imprimir os valores de cada atributo, certo? Então aqui no main, vamos selecionar essa parte aqui, essa parte de impressão, certo? Ctrl C. E aqui na classe cachorro, Ctrl V, aqui dentro do método. Aí está acontecendo esse erro. Por quê? Anteriormente, aqui na nossa classe main, foi definido um objeto e esse objeto acessava cada método aqui, apelido, raça, cor, comprimento e peso. Quando pegamos essas informações e trazemos para dentro da classe, nós não precisamos utilizar objeto. Vamos só acessar os métodos. Qual é a vantagem disso? Posso criar vários objetos e chamar diretamente, mostrar informações. Ao invés de copiar isso aqui, cada informação, caso que é apelido, raça, cor, comprimento e peso, e mudar o objeto aqui. Por exemplo, totó, pimpolho, juma, rabito, fofinho e assim por diante. Então a ideia aqui, ó, eu posso fazer, como os objetos podem ter acesso a esse método, então ele vai ser comum a todos. Posso chamar isso aqui diretamente. Aqui dentro, poderia chamar get a pedido ou chamar diretamente a pedido. This.apelido. Porque como estou dentro da classe, então a classe tem acesso aos seus atributos. Apesar de estar privados, mas esse privado aqui é para visibilidade, no caso do objeto, como foi instanciado essa classe. Aqui internamente, a classe pode acessá-lo, certo? Mas eu recomendo que utilize
o método apelido. Por quê? Suponhamos que hoje cada atributo aqui está em português e futuramente ele vai ser traduzido para inglês. Então, se eu mudar essa informação aqui, apelido, que hoje está em português, e colocar em inglês, onde tiver esse atributo tem que alterar, certo? E não mudarmos esse nome aqui, get apelido, então vai mudar só internamente e não vou precisar mudar aqui. Então, isso seria uma recomendação que eu deixo, né, para deixar como o método diretamente, caso tenha uma alteração futuramente. E aqui dentro, você pode colocar essa informação do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui, em vez de raça primeiro, posso colocar cor primeiro. Então, essa ordem aqui fica a critério de vocês, certo? Assim como a criação desse método, setGet. Você, do jeito que está aqui, definimos setGet para cada atributo de sequência. Mas vocês podem colocar todos os métodos set e por todos os métodos get ou vice-versa. Isso fica a critério de você. Tudo bem? Feito isso, salvamos aqui na classe cachorro, lá no main. Então, ao invés de chamar tudo isso aqui, um por um, podemos fazer dessa forma. Totó.mostrar informações. Então aqui ele vai imprimir também o conteúdo de cada atributo. Só que ao invés de chamar um por um aqui, não, definir um novo método, nesse caso mostrar informações. E dentro desse método, então aqui imprimimos aqui cada atributo, certo? Salvem. Se eu rodar aqui, novamente, então tá aqui. No console, aqui na resposta, não vai mudar nada. O que vai mudar é a forma de chamar. Então isso aqui seria uma boa prática, uma forma de reutilização não, de reorganização do código, certo? Não impede você deixar assim. E você pode usar das duas formas. Fica ao seu critério, ok? Como mensagem do dia, gostaria de deixar essa frase de Leonardo da Vinci. O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo. Por isso, aproveite cada instante que você tenha do dia a dia. Use menos redes sociais, deixe de usar o WhatsApp, foque realmente no que você quer, seus objetivos. Muita gente comenta que não temos tempo para fazer, mas será que não temos tempo mesmo? Ou falta definir prioridades para que consigamos fazer nossas atividades? Pense nisso. Finalizando esse vídeo, pessoal, não poderia deixar uma atividade para vocês. Como missão, gostaria que vocês pegassem a classe, o exemplo anterior, né? Que é a classe objeto, que até então estava sem encapsulamento, e utilizassem os conceitos de encapsulamento que vimos nessa videoaula. Ou seja, anteriormente, o objeto tinha acesso diretamente a cada atributo, tanto para alterar o conteúdo quanto para obter. Agora, vocês pegarão cada atributo, deixarão encapsulados, ou seja, protegerão cada atributo de forma que o objeto não tenha acesso diretamente, e esse objeto só terá acesso a cada atributo por meio dos métodos get e set de cada atributo. Um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima!